Tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Hoje é segunda-feira, hoje é dia de língua portuguesa, hoje é dia de dever no livro. Vamos começar na página 20 com essa interpretação de texto, tá bom? Que fala sobre o discurso de Ziana Oliphant sobre o racismo nos Estados Unidos. Na semana passada a gente tratou mais ou menos sobre esse assunto na nossa interpretação, não foi? Não foi da MC? Que a gente falou dela na semana passada, na interpretação de texto. Falamos sobre crianças negras sofrem racismo todo dia na escola. Ali foi relatado pela MC Sofia, que tinha 11 anos na época. Lemos aquela reportagem que foi feita pela site da UOL, não é isso? Então hoje nós estamos falando sobre o discurso de Ziana, uma menina que também sofreu racismo, né, e fala sobre o racismo nos Estados Unidos. Então aqui começa o texto e termina nesta página. Começa na página 20, não é isso? Aí vem para a página 21. Na página 21 termina o texto aqui em cima e aqui embaixo tem uma interpretação oral, que se estivéssemos na sala de aula, iríamos responder oralmente. Iríamos utilizar o dicionário, mas nada te impede, de você pegar o dicionário, caso você tenha, ou até mesmo o próprio celular, ir no Google e pesquisar, né, procurar qual o que significa a palavra racismo. O que significa racismo? Aí aqui embaixo começa a interpretação escrita, que é para você fazer e responder aqui no livro, tá bom? Aí tá falando, no primeiro parágrafo do discurso de Ziana, diz que é tratada de forma diferente das outras pessoas. Por que isso acontece? Você vai olhar no primeiro parágrafo, está na página 20. O número 2 está falando, de acordo com o discurso de Ziana, por que os negros precisam protestar? O número 3 está falando, que acontecimento motivou Ziana a realizar esse discurso? O que é um discurso? Discurso, ele é um gênero textual. Aqui na nossa página 22 fala que o discurso é um gênero textual realizado oralmente, em que o orador impõe informações, argumentos, mostrando o seu ponto de vista. Por isso que Ziana, ela utilizava o discurso, não é isso? Essa é a página 21. Agora a gente vai para a página 22. Na página 22 continua. Aqui na página 22, no número 4, tá falando assim, número 4 aqui em cima. Tá falando, responda as questões abaixo. Tá falando, quem fez esse discurso? Em que lugar foi realizado esse discurso? A quem é direcionado o discurso? Por que o discurso foi feito? O número 5 tá dizendo, releia abaixo um trecho do discurso feito por Ziana Oliphant. Aí aqui embaixo no roxinho é um pedaço do discurso dela. Eu venho aqui hoje para falar sobre como eu me sinto. E eu sinto que somos tratados de modo diferente das outras pessoas. E não gosto do jeito que somos tratados. Esse daqui é um trecho do discurso de Ziana. Na letra A tá falando assim, ó, aqui embaixo, olha. Releia a primeira frase deste trecho. Por que a menina emprega o pronome eu? Por quê? Que ela falou, eu venho aqui para falar sobre como eu me sinto. Aí tá pedindo, por que a menina emprega o pronome eu? A gente usa o pronome eu quando? Ela tá se referindo a quem? Letra B. Na sequência, a quem a menina se refere ao empregar o verbo somos? Que efeito isso causa no discurso? Na letra A está falando sobre o pronome eu. Na letra B já está falando sobre o verbo somos. Quando você fala eu, você está falando de quem? De uma pessoa só, não é isso? Agora, quando fala somos, está falando de quem? De quantas pessoas? Não é isso? Então, vocês vão estar pensando. E aqui embaixo, no amarelinho, ele está fazendo aquela explicação, falando o que é o discurso.
Discurso, que eu já li para vocês, que é um gênero textual que é realizado oralmente, não é isso? Onde a pessoa que está fazendo esse discurso, ela expõe as informações, ela expõe argumentos mostrando o seu ponto de vista. É o que a Ziana está fazendo aqui, não é isso? Essa é a página 22. Agora a gente vai para a página 23, mas não tem nada aqui para fazer, só mesmo a título de curiosidade aqui para vocês, olha. Tá falando aqui em cima fala lutadores da liberdade. E aqui embaixo fala sobre cidadania também. Aqui, ó, apague o preconceito da sua história. Existem muitas pessoas que são muito preconceituosas. Tem preconceito pela cor, tem preconceito pela raça, pelo sexo da outra pessoa, não é mesmo? Até mesmo pela condição que a outra pessoa tem. Se ela tem uma condição inferior, a pessoa tem um preconceito se achando melhor. E se a pessoa tem uma condição melhor, ela tem um preconceito se achando inferior, achando que aquela outra pessoa é metida, que aquela outra pessoa não merece aquilo que tem. Mas a gente sabe que preconceito é uma coisa muito ruim, não é isso? Nós vamos falar sobre isso. Já falamos, na verdade, né, no bimestre passado, mas a gente vai estar sempre falando sobre isso nas nossas aulas, tá bom? Agora a gente vai para a próxima página. Essa página aqui, a gente está fazendo agora, é o estudo da linguagem. A gente vai falar sobre o mais, o uso do mais e do mas. Isso não é matéria nova, isso é matéria que a gente já está sempre vendo. E aqui fala assim, o uso do mais com i e o uso do mas, que não tem i. Você já sabe que a palavra mais indica o acréscimo, quantidade. Por exemplo, 2 mais 4 são 6. Esse mais é com i porque indica a quantidade. Será que essa palavra pode ter outra função? É o que vamos discutir agora. Além disso, vamos aprender a diferenciar as palavras mais e mas. Não é isso? Será que além da escrita, elas também possuem sentidos diferentes? Sim, possuem. Aqui no número 1 está na tirinha. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. É uma injustiça. Eu sou a viúva negra, a aranha mais venenosa que existe. Mas nos filmes de terror, os melhores papéis ficam sempre com as caranguejeiras. Está falando que é outro tipo de aranha, não é isso? Ela é a viúva negra. E a caranguejeira é outro tipo de aranha. Aí na letra A está falando, por que a viúva negra acha que merecia os melhores papéis no filme de terror? Por que a viúva negra acha que ela merecia os melhores papéis? Porque ela é mais venenosa, será? Aí a letra B. Assinale que sentido a palavra mais acrescenta ao adjetivo venenosa. Ela diz aqui o quê? Que ela é mais, não é isso? Eu sou viúva negra, a aranha mais venenosa. A pergunta é, assinale o sentido da palavra mais acrescentada ao adjetivo venenosa nos seguintes quadrinhos. Aí vem dúvida, intensidade ou negação. Esse mais, ela diz que ela é mais venenosa. Esse mais venenosa dá uma ideia de quê? Esse mais, ele tem um sentido, ele foi acrescentado a esse adjetivo venenosa no sentido de quê? De causar uma dúvida? De causar uma intensidade? Dar uma intensidade ali mais venenosa ou uma negação? Você vai marcar uma única resposta certa. Na letra C tá falando, olha, no segundo quadrinho, a viúva negra se caracteriza como a aranha mais venenosa que existe. E no terceiro, ela expõe uma oposição a isso, falando que as caranguejeiras são as mais venenosas que existem, ou falando que sempre ficam com os melhores papéis. O que você vai marcar? Agora a gente vai passar para a página 27, que é continuação, tá bom? Página 27, que é continuação aí da interpretação. Na letra D fala assim, que palavra foi utilizada para introduzir essa oposição, esse sentido contrário? Oposição
é um sentido contrário. Que palavra foi utilizada para introduzir a oposição? Mais com I significa intensidade, não é isso? Quantidade. Agora, o mas, que não tem I, ele indica o quê? Uma oposição. Então, que palavra foi utilizada para introduzir essa oposição? Já dei a dica. Número E. Letra E. Por quais das palavras abaixo a palavra mas poderia ser substituída sem prejudicar o sentido do último quadrinho? Você vai olhar lá no último quadrinho o que ela fala. O que ela fala no último quadrinho? Mas, nos filmes de terror, os melhores papéis ficam sempre com as caranguejeiras. Então, aqui na letra E tá falando: por quais das palavras abaixo a palavra mas poderia ser substituída sem dar prejuízo ao quadrinho? Pela palavra porém, pela palavra quando ou pela palavra entretanto? Nessa letra E, você vai marcar duas respostas. Tem duas respostas que você pode substituir essa palavra mas, tá bom? Você pode substituir porque tem a mesma intenção, tem o mesmo sentido. Se você usa a palavra mas e se você usa a palavra porém, tem o mesmo sentido? Se você usa a palavra quando, tem o mesmo sentido? Se você usa a palavra entretanto, tem o mesmo sentido? São duas palavras que têm o mesmo sentido de mas. Pode ser substituída. Você pode tirar o mas e pode botar duas dessas três palavras na letra E. Na letra F está falando: qual destas palavras é o contrário de menos? Mais ou mas? Que é o contrário de menos. É a palavra mais ou é a palavra mas? Tá bom? Aqui embaixo vem falando: como você pode perceber, além da diferença na escrita, as palavras mais e mas possuem diferenças no sentido. Está escrito aqui, ó, nesse trecho aqui que eu estou lendo. No segundo quadrinho, o sentido do adjetivo venenosa na fala da viúva negra é intensificado pela palavra mais. No último quadrinho, a aranha apresenta uma ideia oposta à do segundo quadrinho, iniciando com a palavra mas. Além de indicar uma ideia de acréscimo de uma quantidade, a palavra mais é o contrário de menos e é utilizada para dar intensidade ao sentido da palavra. Agora, a palavra mas é utilizada para apresentar uma ideia de oposição à que foi apresentada anteriormente, não é isso? Então, aqui embaixo tem mais aqui um texto aqui para vocês lerem, que está empregando ali o mas, não é isso? E agora a gente vai para a nossa última página, tá bom? Essa última página aqui, ela é a página 28, que a gente finaliza a língua portuguesa aqui na página 28, que está falando: observe a capa do livro e responda as questões. O que está escrito nessa capa do livro aqui? Olha aqui, essa capa do livro aqui. O presente importante de todos. Que palavra completa corretamente o título deste livro? Mais ou mas? Você vai colocar aqui. Letra B. Que função essa palavra desempenha no título desse livro? Você vai marcar apenas uma resposta certa. Número 2. Reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras em destaque pela palavra de sentido contrário. Meu amigo comeu mais brócolis que eu. Qual é o contrário de mais? É menos. Aí você vai ficar: meu amigo comeu menos brócolis que eu. Letra B. O cachorro da vizinha fez menos barulho ontem. Qual é o contrário de menos? Não é mais? O cachorro da vizinha fez mais barulho ontem. Assim que você vai fazer. E o número 3 está falando: complete adequadamente as frases abaixo com mais ou mas. Tranquilo? Bem facinho a atividade de hoje, não é isso? Fazendo, me mandando foto, tá bom? Beijos!